exceção que aqui lembramos, votar. E essa exceção está no artigo 14 da Constituição Federal. Imagine, um menino de 16 anos, ele pode votar? Sim, essa previsão está na Constituição Federal, lá no artigo 14 da Constituição Federal. Então, o menino que alcança 16 anos, ele entra para dentro da cabine eleitoral, exerce ali o seu voto e, claro, é óbvio que ninguém irá acompanhá-lo naquele ato. Muito bem. Mais uma exceção, eu lembro aos meus amigos, que aquela pessoa não necessitará de assistência se ela tiver sido o quê? Emancipada. Se tiver ocorrido a emancipação, evidentemente essa pessoa acabou de obter aí com a emancipação a capacidade plena e não será mais necessária a assistência. Muito bem. Essa foi uma primeira observação que eu quis lembrar aqui a vocês, que envolve o inciso 1 do artigo 4º. Algumas exceções em que não será necessária a assistência. Uma segunda observação muito relevante, ainda sobre esse inciso 1 do artigo 4º, que traz como relativamente incapaz o maior de 16 anos e menor de 18 anos, é aquela que é afeta ao artigo 180 do Código Civil de 2002. O que existe no Código Civil de 2002, no artigo 180, conto para vocês por meio de um exemplo. Imagine um menino que tenha lá 16 anos. Por ser relativamente incapaz, evidentemente ele precisa da assistência. Assistência do pai, ou da mãe, ou do tutor, não é mesmo? Mas o que eu vou contar para vocês é que esse menino, muito rebelde, ele vira e pensa o seguinte: não, eu não quero ter assistência nem do meu pai, nem da minha mãe, não quero ter assistência de ninguém. Eu quero celebrar esse contrato sozinho. E esse menino chega para o outro contratante e oculta a sua verdadeira idade ou se declara maior de 18 anos. Muito bem, esse menino acabou de celebrar um contrato com a outra parte. Quando a gente olha para a figura contratual, a gente logo visualiza, olha, desse contrato irão decorrer direitos para as partes e deveres também para as partes. Não é mesmo? E daí que o que eu vou contar para vocês é que decorreram deveres para este menino de 16 anos. E quando ele se depara com aqueles deveres, ele diz o seguinte, assim, não, agora eu não quero mais. Veja bem, ele celebrou o contrato, porque ele enganou a outra parte, e quando surgem os deveres para ele, ele pensa, puxa vida, faltou assistência, já sei, quero anular este contrato. Pergunto a vocês, este menino conseguirá anular este contrato? É o que responde o artigo 180 do Código Civil. O artigo 180 do Código Civil nos informa que, neste caso, perceba bem, faltou assistência, mas por quê? Porque foi o próprio menino que enganou a outra parte. Neste caso, este contrato será perfeitamente válido e exigível. O que está por trás desse artigo 180, aqui podemos lembrar, é a chamada teoria do Tucoc. Mas o que seria a teoria do Tucoc, que inspira a redação do artigo 180 do Código Civil? Conto aos meus amigos que no ano 44 a.C., Júlio César, imperador romano, quando estava sendo assassinado, quem é que ele detectou dentre os seus assassinos? Todo mundo sabe que ele detectou lá o seu filho adotivo, Brutus. E daí ele formulou aquela célebre frase, tu quoque brute, filho mi. Até tu, Brutus, filho meu. Daí que essa expressão tu quoque passou a significar universalmente sinônimo de decepção. Tu quoque brute, até tu, Brutus. Tu quoque menino, até tu, menino. Eu, legislador, tão preocupado em te proteger, apresento para você toda uma rede de proteção à sua disposição. O que você faz? Você viola a norma e agora busca a norma para sua proteção? Não, você não terá. Este ato será considerado perfeitamente válido e exigível. Percebam, é a chamada teoria do Tucoc, que inspira a redação do artigo 180 do Código Civil. Muito bem, meus amigos, fechada a análise do artigo 4º, lembro a vocês que andando por aí pela rua nós só temos 3 tipos de pessoas. Quem são elas? Ou o sujeito é um absolutamente incapaz, porque ele se encontra lá no artigo 3º do Código Civil, ou ele é um relativamente incapaz, porque se encontra no artigo 4º do Código Civil, ou ele é o que resta na sociedade, os plenamente capazes. Muito bem, eis que chega o momento em que nós indagamos quais são as formas de se obter a capacidade. Como que uma pessoa pode obter a capacidade plena? Uma pessoa obterá a capacidade plena, você pode me responder, ora, Mônica, muito fácil. Quando aquela causa que cesse
aquela causa que gerou a incapacidade, cesse, venha acessar. Sim, concordo com você, então imagine um exemplo. O sujeito era alcoólatra, foi interditado por conta disso. Mas começou a frequentar o AA. E aí essa pessoa se curou desse problema. Bom, é claro que haverá o levantamento da interdição dessa pessoa e essa pessoa retornará, obterá novamente aí a capacidade plena. Imagine o sujeito que padecia de um problema psicológico, não sei como, melhorou. Restou cessado esse comportamento que ele tinha. Agora será levantada a interdição dessa pessoa e essa pessoa obterá a capacidade plena. Por fim, lembro aos meus amigos que quando a gente olha para aquela pessoa que é incapaz, porque é imatura, ainda assim é possível que essa pessoa venha a obter a capacidade plena. E o que normalmente acontece com essas pessoas que são consideradas incapazes porque são imaturos? Como que essas pessoas irão alcançar a capacidade plena? O que normalmente acontece com essas pessoas, com elas, é exatamente alcançar os 18 anos de idade, conforme diz o caput do artigo 5º. Completou 18 anos de idade, já há uma presunção absoluta de que aquela pessoa obteve maturidade. Porém, existem formas especiais de se obter a capacidade plena quando a incapacidade resulte de imaturidade. Essas formas especiais se manifestam por meio da chamada emancipação. A emancipação, por sua vez, ela poderá se manifestar sobre 3 espécies. Existe a chamada emancipação voluntária, que é aquela operada pelos pais em relação ao menino que tenha no mínimo 16 anos. Então o pai e a mãe procuram um cartório e emancipam o seu filho. Essa é a chamada emancipação voluntária. Está presente essa emancipação no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1. Primeira metade do Código Civil. Artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, primeira metade do Código Civil. Porém, existe uma segunda espécie de emancipação, que é a chamada emancipação judicial. A emancipação judicial é aquela que é operada pelo juiz. Como assim, Mônica? Você está querendo dizer para a gente que o juiz adentra a casa dos outros e vai emancipando o filho alheio? Não, claro que não. Neste caso, o que há é um menino, que tenha pelo menos 16 anos, e esse menino ele não tem nem pai nem mãe. Imagine a situação de um menino que não tem nem pai nem mãe, que tem aí no mínimo 16 anos. Esse menino que não tem nem pai nem mãe, ele tem que ter alguém por ele. Quem que ele tem por ele? Ele tem um tutor, não é mesmo? Ele tem um tutor que o assiste na prática dos atos da vida civil. Percebam que este menino, ele próprio se socorre do poder judiciário buscando a sua emancipação. Haverá a chamada emancipação judicial. Essa emancipação judicial está no artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, em sua segunda metade. Por fim, ainda existe a chamada emancipação legal. Atentem para o nome, emancipação legal. E o que seria a emancipação legal? Aquela que decorre de lei, por força de lei. É que o legislador olha para aquela pessoa que ainda não tem 16 anos e fala o seguinte: puxa vida, você já passou por isso na sua vida? Você nem tem 18 anos, mas já passou por isso? Eu, legislador, irei te emancipar. Independentemente da manifestação dos seus pais, da manifestação do juiz, eu, legislador, estou te emancipando automaticamente. As situações de emancipação legal estão no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nos incisos 2, 3, 4 e 5. Repito, artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, nos incisos 2, 3, 4 e 5. Correndo rapidamente os olhos nesses incisos, lembro aos meus amigos, é possível a emancipação em caso de casamento. Imagina aquela pessoa que antes dos 18 anos venha contrair núpcias, se case. O primeiro efeito pessoal do casamento é exatamente a sua emancipação. A segunda situação de emancipação legal é pelo exercício de emprego público efetivo. Imagine um menino que não tem 18 anos, que prestou um concurso público e obteve ali a aprovação, e mais do que a aprovação, tomou posse e entrou em exercício. Houve a emancipação desse menino também. Claro que na prática você já deve estar pensando aí da sua casa. Isso na prática não acontece, é verdade. Na prática não acontece, embora esteja previsto na lei, no Código Civil. Porque, na verdade, os editais nem admitem, nem autorizam aí a possibilidade daquela pessoa que tenha menos de 18 anos vir a prestar o concurso.
Ainda no artigo 5º, parágrafo único, encontramos uma terceira situação aí de emancipação legal, que está no inciso 4º, que é pela colação de grau em curso de ensino superior, que é quando aquele menino, ele antes de completar 18 anos, ele consegue aquela proeza, qual? Se formar em um curso de ensino superior. Daí que o legislador também dá capacidade plena para ele, emancipa essa pessoa. Por fim, nós vamos ter o inciso 5 do parágrafo único do artigo 5º, que traz uma última situação de emancipação legal, que é quando aquela pessoa ela já trabalha, e já estamos diante de uma situação muito comum no nosso país, aquela pessoa que tenha menos de 18 anos e mais de 16 anos, aquela pessoa já trabalha, ela mantém a sua família, ela até arrimo de família, ela tem economia própria, essa pessoa também foi emancipada. Aqui, meus amigos, no nosso encontro de hoje, nós vamos ao resumo. Vimos a teoria das incapacidades. Lembramos que existe a capacidade de direito e a capacidade de fato. E que quando falta a capacidade de fato a uma pessoa, surge a figura do incapaz. Lembramos que o estudo da incapacidade comporta graus. Existe um grau total de incapacidade e existe um grau parcial de incapacidade. No grau total de incapacidade, estaremos diante dos absolutamente incapazes. Aquelas pessoas que estudamos, presentes lá no artigo 3º do Código Civil, que necessitam da devida representação. E caso falte a representação, o ato será considerado como nulo. No grau parcial de incapacidade, vimos que encontramos os relativamente incapazes, aquelas pessoas que se encontram no artigo 4º do Código Civil, que necessitam da devida assistência. E se faltar a devida assistência, o ato será considerado anulável. Afora vários outros detalhes sobre essas pessoas, vimos ainda as formas de se obter a capacidade. Em especial, vimos a possibilidade de emancipação. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final de mais um Saber Direito. Agradeço a presença, agradeço a audiência, agradeço aos meus convidados aqui, a Adi Cássia, ao Cláudio, a Carolina, a presença. Nós vimos hoje a teoria das incapacidades, já convido aos meus amigos para o nosso próximo encontro, em que nós iremos estudar um tema muitíssimo interessante, que são os direitos da personalidade. Iremos estudar lá os direitos da personalidade, as manifestações mais modernas aí da jurisprudência, da doutrina, sobre os direitos da personalidade. Lembro a vocês que, para dúvidas, sugestões, encaminhem aqui para o e-mail do programa, e-mail este saberdireito@stf.jus.br. Repito, o e-mail do programa é saberdireito@stf.jus.br. E caso meu amigo ainda queira assistir novamente, reassistir aqui as nossas aulas, elas estarão disponíveis aí aos meus amigos no nosso canal de vídeos, né, YouTube. Digite lá no YouTube o programa Saber Direito. Muitíssimo obrigada pela atenção. Até o nosso próximo encontro.